Quem me conhece, eu sou a professora Silene Lima. Eu estou coordenando esse grupo do Instagram e grupo de alunos e agora profissionais que formam o Epilepsia Amazônia. E a gente está fazendo uma série de palestras e nessas palestras com vários temas. A gente vai ter uma outra, aproveitando logo o convite, já faço o convite para o dia 9 de dezembro. A gente vai ter uma parceria com a Cruz Vermelha. E quem nunca se deparou com uma pessoa com crise de epilepsia e não soube o que fazer, então a Cruz Vermelha vem aqui fazer um treinamento para os alunos que estão nesse grupo. E está todo mundo convidado a participar, seguir lá o conteúdo. A ideia do grupo Epilepsia Amazônia é popularizar a informação sobre epilepsia e quebrar alguns estigmas e preconceitos que giram em torno da doença. Ok? Então hoje a gente tem o prazer de convidar a doutora Aldenora Holanda. Ela é nutricionista, trabalha com dieta cetogênica, que é uma das terapias alternativas para o tratamento de epilepsia. Então, fica aqui o convite para todos acompanharem a palestra dela. Obrigada pela presença, tá? Agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Só para eu perceber o perfil dos meus, da minha plateia, quem é estudante de nutrição aqui? Você é de físio, né? Você é de biotec. É mestrado já? Não? A graduação. Então, pessoal, principalmente para os estudantes de nutrição, né, que estão aqui, eu conversei mais cedo com a Elise, que falou que está no primeiro semestre. Fiquei muito feliz, né, em ver que uma pessoa que está ingressando na universidade já está se interessando por um tema como esse que nós vamos abordar hoje, né? O que vocês sabem a respeito de nutrição e epilepsia? Deixa eu me apresentar. Eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal do Piauí, tá? Sou mestre em Ciências da Saúde, também pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente eu trabalho no Hospital Geral de Belém, onde eu sou responsável pelo setor de nutrição clínica lá. E sou mãe do Fernando, que é um paciente que tem epilepsia, porque ele tem uma síndrome rara, que o nome da síndrome é síndrome de Christiansen. Então, diante do diagnóstico do quadro do Fernando, eu passei a estudar a epilepsia, né? E durante já era formada, quando eu me deparei com esse diagnóstico, eu descobri, né, que a nutrição é uma forma de tratamento para síndrome do quadro dele epilético. Eu declaro que eu não tenho conflito de interesse com as informações que serão repassadas agora nessa palestra, tá? Eu trouxe para vocês o conceito de epilepsia para depois a gente tentar linkar esses dois temas, que é epilepsia e nutrição, tá? A epilepsia é um transtorno do encéfalo caracterizado por uma predisposição persistente de gerar crises epiléticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais dessa condição, né? Ela se caracteriza pelo menos, o paciente tem que ter pelo menos 2 crises não provocadas ocorrendo no intervalo maior do que 24 horas. Muitas vezes também é por conta de um diagnóstico de uma síndrome epilética ou por uma crise e também uma crise não provocada de alta probabilidade de crises subsequentes. E geralmente essas crises não provocadas, elas têm uma causa, que pode ser uma doença genética, uma doença infecciosa, uma malformação, né? Ou trauma, um tumor. Então, assim, existem vários motivos que o paciente pode vir apresentar a ter uma crise epilética aí ao longo da sua vida, tá? Geralmente ela é uma descarga excessiva, transitória de células nervosas, resultante da movimentação de íons das membranas celulares. Eu trouxe aqui para vocês 3 fotos que mostram um eletroencefalograma de um paciente normal, tá? Um eletroencefalograma de um paciente com uma crise epilética parcial e um eletroencefalograma de um paciente com uma crise epilética generalizada.
certo? Alguém aqui na palestra ou também online é paciente com epilepsia? Sabia dela? Mais alguém? Não. Online tem alguém, professora? Se tiver alguém, por favor, mande aí uma mensagem que a gente está aqui online, tá? Qual que é o teu tipo de crise? Parcial? Dependendo do estresse. Exatamente. Tem uma que é também no online, tá? Tá. Então, eu trouxe para vocês aqui esses dois estudos que mostram, esse estudo primeiro foi feito numa região semi-urbana, ele demonstrou uma prevalência de epilepsia geral de 7,8 para cada 1.000 habitantes, certo? Sendo que desses 5,6 para cada 1.000 habitantes encontrava-se com crises, né, frequentes, né, com epilepsia ativa. E também na América Latina e no Caribe, a incidência estimada é de 111,24 para cada 100 mil pessoas no ano. Muitas pessoas têm a doença e não declaram ter, né? Eu não sei como foi o histórico, Evelyn, né? Como foi o histórico da Evelyn, naquela conversa que nós tivemos lá na reunião passada, a sua irmã contou um pouco da história de vocês, mas muitas pessoas elas escondem que têm a doença. Às vezes por preconceito ou porque não querem, né, ser vistas, né, como uma pessoa com epilepsia. Às vezes a sociedade também faz com que a gente tenha um certo receio, né, de declarar a condição. E eu trouxe para vocês que Machado de Assis ele tinha epilepsia e ele escondia. Inclusive ele escondia da própria esposa dele. Ele dizia que na verdade o que ele tinha de crise eram fenômenos nervosos. E aí depois, né, foi visto que na verdade o que ele tinha era um quadro epilético, tá? Existem vários tipos de crise, certo? E como a Evelyn falou, uma pessoa pode ter mais de um tipo de crise. Isso pode mudar. Então o padrão de crise ele pode mudar na infância para a adolescência. Então a pessoa ela pode vir a desenvolver diferentes tipos de crise, né? Mas eu trouxe aqui a divisão para vocês. Eu não vou falar de cada uma, até porque não é tema da nossa palestra hoje, mas depois a gente vai propor também um momento com um especialista para poder falar especificamente de cada uma. Mas existe as crises que são de início focal, né, que são subdivididas nessas crises perceptíveis e desperceptíveis, de início motor e de início não motor. Nós temos a de início generalizado, que também é dividido em motor e não motor, e nós temos a de início desconhecido, né? Geralmente a de início focal, ela evolui para uma tônica cônica bilateral. Então, assim, você tem um tipo de crise, mas ele pode evoluir e mudar o padrão dessa crise. Eu vou passar um vídeo rápido aqui, só para vocês perceberem que a maioria das pessoas elas têm como a crise, a epilepsia, né, a crise convulsiva, como aquele episódio que o paciente cai e se debate, né? Então, quando você fala em convulsão, a maioria das pessoas tem essa cena de um paciente caindo e se debatendo todo. E existem vários tipos de crise que eu vou mostrar para vocês, é rápido. E que você percebe que às vezes até no piscar de olho o paciente pode estar convulsionando. E nem todas elas você perde a consciência. Eu resolvi mostrar para vocês, principalmente para os estudantes da área de saúde, porque eu já me deparei com situações de eu levar meu filho a uma emergência, ele convulsionando, e o médico que nos atendeu não conseguia identificar que aquilo era uma convulsão. Então, é muito interessante como existem padrões e para cada padrão, né, existe um modo de comportamento diferente diante daquela crise. Não, tem que apertar lá.
está tentando aqui, tá? Agora foi. E se botar em tela cheia depois que dá play, será que não funciona? Já tá. Não, para apresentar que ela falou. Mas assim, quando eu coloco ele para Ele paga e não volta. Aqui, ó. não apresentar. Mas eu coloco, ó, ele vai acabar. Eu abri, ele vai acabar. Pelo menos não.
que é muito diferente do que a maioria dos casos a gente imagina que é aquela crise generalizada. Mas tem uma crise que é só um piscar de olho e que é a crise de ausência, por exemplo, você está aqui conversando, e aí do nada você volta. E aí como é que você detecta isso? Através do exame, que é o eletroencefalograma, né? Inclusive a gente consegue fazer até o vídeo EEG, porque aí o vídeo EEG você consegue, geralmente os vídeo eletroencefalogramas eles são de 6, 12, 24 horas, 48, 72, a criança interna, e fica várias horas para poder tentar, tem movimentos que a família às vezes desconfia de ser crise, e aí como aquilo é filmado, né, geralmente a criança fica na cama, tem uma campainha do lado, e aí quando a criança faz qualquer movimento que você, como pai ou mãe, desconfia de ser uma crise, você aciona a campainha, e aí aquilo faz com que a equipe do vídeo resista àquele momento e consiga visualizar no eletro, né, se aquilo que a mãe está desconfiando é realmente uma crise ou não. Então, o vídeo EEG ele é interessante fazer por conta dessa questão dos movimentos, que muitas vezes gera dúvida, porque vocês viram que tem casos aqui, que eu mostrei nesse vídeo, que você nunca, se você visualizar, você nunca vai dizer que é uma crise, né? Só que o exame mostra que é. Isso no período escolar, às vezes a criança está com dificuldade de aprendizado, né? E tem essas crises de ausência, é muito comum na infância, e as escolas geralmente não reconhecem como crise. E aí acaba comprometendo, né, o aprendizado dessa criança. E o prognóstico das epilepsias, ela depende, sobretudo, da etiologia e do diagnóstico sindrômico, né? Às vezes nós temos síndromes que vêm num combo, num quadro de uma epilepsia refratária, e elas têm característica regressiva. Então, com isso, o paciente perde as funções e aí o prognóstico é desfavorável, né? Então, varia muito. A pessoa tem epilepsia porque ela tem epilepsia, ela não pode ter uma vida normal, não. Nós temos pessoas que têm epilepsia que conseguem conviver muito bem com a doença e têm uma vida normal. Aí é como eu estou falando, depende muito do diagnóstico, né? Um dos principais fatores preditores do prognóstico da epilepsia é a resposta quanto a esse controle de crises. E cerca de 60% dos pacientes eles ficam livres de crise após 1 ou 2 esquemas de fármacos anticrise, né? E menos de 10% não corresponde a esse tratamento inicial, que é a monoterapia, tá? E aí eu trouxe para vocês esses 4 cenários que eu acho interessante a gente observar, porque aqui é onde a gente vai ver o nosso tema abordado na palestra de hoje, que é a dieta cetogênica, né? 30% apresentam uma condição que remite em tempo relativamente curto, sobretudo algumas formas de epilepsia de infância. Então, 30% dessa população geral, daqueles dados epidemiológicos que eu passei para vocês, eles têm uma tendência a ter remissão de crises, né? 30% facilmente tem o controle dessas crises da monoterapia, tá? Desde que seja oferecido o tratamento adequado. E esses permanecem longo tempo, né, sem crises. 20% apresentam um controle razoável de crises, porém eles necessitam adequar, né, as doses em geral. O paciente cresce, ganha peso, então vai precisando ajustar aquela dose ali do fármaco, né? E 20% são aqueles pacientes que têm crises refratárias, né? Que são as crises que a gente chama de difícil controle. E essas crises, esses candidatos, portanto, esses pacientes eles são candidatos a tratamento cirúrgico, né? Ou a alternativas terapêuticas também, como a dieta cetogênica, a neuroestimulação e outros tratamentos. Tá? Eu trouxe esse quadro aqui para vocês, que ele mostra a evolução das drogas, né, dos medicamentos, dos fármacos antiepiléticos, né? Desde que surgiu o primeiro fármaco, né, de primeira geração, o ano que surgiu os de segunda geração e os de terceira geração. Geralmente são aqueles fármacos que
tem menos efeito colateral. A dieta cetogênica, ela surge em 1921. Ou seja, é uma dieta que ela tem, hoje, atualmente, ela tem 102 anos. Inclusive, foi muito falado quando teve 100 anos da dieta cetogênica pela ABE, pela Liga Brasileira de Epilepsia, por todos os órgãos aí, porque quando ela fez 100 anos. Então, não é algo novo, não é algo que a gente a dieta da moda, né, é um tratamento alternativo, não. Nós temos 100 anos aí de história e eu posso dizer para vocês que uma das principais dificuldades da implementação dessa dieta é um profissional que tenha um conhecimento para poder implementar essa dieta, um profissional nutricionista. Então, por isso que eu acho que é, sim, uma área que tem muito a crescer, principalmente pelos meus colegas de nutrição, né? É uma dieta difícil de ser implementada. Eu conheço vários, a gente recebe visita aqui da Danone, e a representante me falou que tem vários centros espalhados no Brasil que querem implementar um ambulatório de dieta cetogênica e não o fazem porque não tem uma nutricionista que consiga desenvolver o trabalho junto com os médicos. Então é algo que eu acho que por isso que ficou aí um tempo latente, né, sem muita... Mas ela é de 1921 ali, quando tinham aquelas primeiras drogas ainda aí relacionado às de primeira geração. E o que é a dieta cetogênica, né? A dieta cetogênica é um tratamento não farmacológico. Ela pode ser feita em crianças e adultos, né? E ela é específica para pacientes com epilepsia fármaco-resistente. Eu tenho epilepsia, eu faço uso de um fármaco. Eu sou candidata a fazer dieta cetogênica? Não. A dieta cetogênica ela é para paciente que faz de 2 a 3, acima de 3 medicamentos, né? Que são aqueles 20% que eu falei para vocês que são pacientes com epilepsia refratários, tá? Hipócrates já, em 460 anos antes de Cristo, ele já falava no jejum como um tratamento para epilepsia, né? Tem um versículo na Bíblia, que é Marcos 9, capítulo 9, versículo 14 a 29, que Jesus estava passando por determinada cidade e o pai leva seu filho, né? Isso é variante de Bíblia. A minha Bíblia fala que o pai chegou com a criança no colo e falou: Senhor, meu filho, ele apresenta um mal epilético. Mas tem outras que a gente já viu, que eu já vi, até se eu buscar na internet eu vi, é dominado por um demônio. Então, assim, tem várias nomenclaturas, mas a minha Bíblia fala que é um mal epilético. E Jesus fala para ele que para aquele mal, a única solução seria oração e jejum, né? Então, a Bíblia também já relatava isso. E nós temos relatos também do século, lá de 1911, né, que esses médicos, eles observaram que as convulsões, elas eram menos frequentes, menos graves em pacientes que eram submetidos ao jejum. E aí, ela surgiu em 1921, tá? Ela é uma dieta caracterizada por uma ingestão elevada de gorduras, reduzidas de proteínas e pobre em carboidrato. Então, assim, para a nutrição convencional, a gente vê o contrário, né? A gente vê o carboidrato como topo da nossa pirâmide, proteína, e lá em cima, no funilzinho, o lipídio, né? Para a dieta cetogênica é o inverso. A gente vê o lipídio como sendo a fonte principal da nossa dieta, tá? A proteína e o carboidrato. Então, o prato de uma dieta cetogênica, ela é composta por mais de 90% a um pouco menos de lipídio. Ela não é uma dieta, né? Ela é uma terapia metabólica. Apesar de ter o nome, inclusive, os estudiosos até já se referem como sendo terapia cetogênica. Para tirar, já está em dieta cetogênica. Não, ela é uma terapia metabólica, porque ela mexe com o metabolismo. Tá? E
ela pode ser utilizada em diversas situações clínicas. E a dieta cetogênica, ela priva o organismo da utilização normal do carboidrato. Ou seja, hoje, todo mundo que está aqui nessa sala faz, sua fonte primária de energia é o carboidrato, é a glicose. Né? Na dieta cetogênica acontece o inverso. Você oferece muito lipídio e em vez de o teu metabolismo aproveitar o carboidrato como fonte de energia, ele usa o teu lipídio, oxida e com essa oxidação forma os corpos cetônicos, tá? Então eu trouxe aqui bioquimicamente para vocês esse esquema que mostra, né, as teorias relacionadas ao efeito dessa dieta cetogênica como sendo um agente, né, de controle dessas convulsões. A gordura ela é oxidada no fígado, tá? Dentro da mitocôndria acontece essa oxidação, né, mitocondrial dos ácidos graxos. Essa oxidação mitocondrial dos ácidos graxos, o produto final disso vai ser o excesso do acetil-CoA, que vai desenvolver os principais corpos cetônicos, né, que é o acetoacetato, a acetona e o beta-hidroxibutirato, certo? Esses corpos cetônicos, eles têm a capacidade de ultrapassar a barreira hematocefálica e isso ocasiona um efeito sedativo, né, nas crises convulsivas, nas descargas elétricas, tá? Então esse é o mecanismo de ação dos corpos cetônicos na epilepsia. A gente tem uma inibição neural, um controle excitatório, tá? Um bloqueio da liberação de glutamato, uma hiperpolarização neural e, além de tudo, a gente tem também um efeito neuroprotetor, um efeito antioxidante e uma redução das espécies reativas de oxigênio. Tá? Então, com a queima do lipídio, a gente consegue, esse lipídio ele é transformado em corpos cetônicos e esses corpos cetônicos que vão lá na nossa barreira hematocefálica e faz esse controle dessa excitação neural. Tá? Aí eu trouxe esse esquema aqui para vocês, de uma forma bem até engraçada, né, para vocês entenderem que a maioria dos pacientes eles vão ficar ali, né, no tratamento com fármaco, e é isso que a gente espera, que aquele paciente ele corresponda bem à monoterapia, tá? Não correspondeu bem à monoterapia, veio ter novas crises, né, esse primeiro fármaco é reajustado, não teve controle de crises, o médico, o neuropediatra, o neurologista, introduz o segundo fármaco. Tá? Espera-se que com o segundo fármaco tenha o controle. Não controlou, né, é o momento da equipe pensar na terapia cetogênica. Tá? Então, assim, aqui está aqueles 20% que eu mostrei lá para vocês daquele dos cenários, dos 4. Então, temos o diagnóstico da epilepsia, temos uma medicação, monoterapia. Com essa medicação, 50,5% dos nossos pacientes eles conseguem um controle de crise, tá? Mas tem aqueles que não vão ter o controle. Aí vamos introduzir a segunda medicação. Essa segunda medicação, os estudos mostram que só 11,6% tem o controle das crises. Aí a gente vai, né, pegar o restante dessa população que não tem, nós temos 2 caminhos. Ou introduzimos a terceira medicação, ou pensamos na dieta cetogênica. Sendo que os estudos mostram que, com a terceira medicação, 4,4% ficam livres das crises. E com a dieta cetogênica, 84% ficam livres das crises. Então é um dado muito relevante que eu acho muito a pena a gente passar por todo o processo aí de implementação da dieta. Você quer perguntar? Porque assim, eu fico um pouco em dúvida, porque assim, tem pacientes que já, como eu posso dizer, já não tiveram um resultado efetivo com a questão da dieta? Sim. É uma terapia. É a mesma situação do medicamento, né?
A gente tem as recomendações, temos os guidelines aí que nos respaldam, mas cada paciente ele é único. Então, pode sim acontecer do paciente não tolerar, ou do paciente, eu vou mostrar para vocês alguns casos, né, que os estudos já mostram que tem uma boa resposta. A gente já consegue visualizar, ter o prognóstico com relação a isso diante da patologia, da causa dessa epilepsia. Então, tem algumas síndromes que elas respondem muito bem ao tratamento, mas tem aquelas síndromes desconhecidas que você faz na tentativa de acerto, mas nem sempre tem uma boa resposta. Eu já tive 2 pacientes que nós precisamos, a gente desmamou a dieta porque não teve uma resposta favorável àquilo que a gente esperava, que é o controle das crises. Então, diante do quadro 1, a mãe optou em fazer a cirurgia, né? E a outra não fez a cirurgia, está em uso de fármacos, ela estava com um quadro de síndrome de West, e aí, não, era Lennox gastou. E aí, com isso, em consenso com a equipe médica, a gente resolveu desmamar pelo estresse. Ela estava tendo várias internações, nas internações nós não estávamos conseguindo conduzir a dieta por conta da equipe do hospital. E aí, diante disso, a gente achou que para o bem da paciente, para o bem da família, né, o estresse, era melhor a gente desmamar. Então, existe sim a possibilidade do paciente não corresponder, né? Só que os estudos mostram que 84% respondem bem, mas é muito individualizado. Com relação aos que não respondem bem, não responder bem é só que as crises não estão? Não tem um controle de crises. Ou vai ter também, tem alguma repercussão devido à dieta cetogênica ser predominantemente de lipídio? Tem alguma outra queixa que quem está fazendo a terapia cetogênica acaba falando? Sim, eu vou mostrar para vocês os efeitos colaterais e o que a gente consegue resolver aí diante desses efeitos, tá? A dieta, ela tem 4 tipos, né? São 4 tipos de dieta cetogênica. Nós temos a dieta clássica, a dieta modificada de Atkins, a dieta de cadeia média de triglicerídeos, que a gente chama de TCM, né? A dieta TCM, e a de baixo índice glicêmico. Então, são divididos nesses 4 tipos, tá? A escolha da dieta, ela é individualizada com relação ao paciente, a característica daquele paciente, a situação familiar dele, né? A gente avalia várias questões, até o perfil socioeconômico desse paciente tem que ser levado em consideração, tá? E as divisões aqui para vocês, a clássica ela pode ser dividida em 4 tipos. Ela pode ser dividida na proporção de 1:1, 2:1, 3:1 e 4:1. Uma pergunta aqui, rapidinho. Qual é o risco de fazer a dieta cetogênica sem um profissional? É muito arriscado. É muito arriscado. Eu vou já explicar para vocês, entra também na parte dos efeitos adversos. O risco é expor o paciente, né? Primeiro que é inviável você conseguir fazer a dieta cetogênica pelo que você encontra na internet, né? É quase que impossível. Você até consegue, as famílias conseguem melhorar o padrão alimentar daquele paciente, tirar o excesso de carboidrato, de açúcar, porque hoje, graças a Deus, a gente tem muita informação, né, de fácil acesso. Então a família ela consegue melhorar. Eu tenho um paciente em Curitiba que quando ele veio para eu atender, ele já estava com um padrão alimentar muito semelhante ao da dieta cetogênica, porque a mãe, né, estudava bastante e já estava modificando ali. Só que a dieta clássica, por exemplo, é uma dieta que ela é pesada. O paciente ele é avaliado, mensurado as calorias para aquele paciente e a gente pega e divide aquilo. Então, assim, é um cálculo que só quem é realmente da área da nutrição consegue fazer, né? De determinar o que aquele paciente consegue comer, tem que comer de carboidrato, de proteína e de lipídio. Então, isso eu estou
passando para vocês as questões da prática. Agora, o risco para esse paciente de entrar numa dieta dessa é porque ele, sem uma supervisão, ele vai apresentar efeitos colaterais que são normais da dieta. E se não tiver um profissional que consiga resolver esses efeitos, provavelmente ele não vai conseguir e vai desistir, né? Porque existem efeitos metabólicos que acontecem por conta dessa mudança. Você vai deixar de usar o teu carboidrato como fonte de energia e vai começar a usar a tua proteína. Eu até solicito, assim, lanço um desafio aqui para vocês, para que amanhã ou segunda-feira vocês passem um dia sem comer carboidrato. Né? Não precisa nem comer a gordura, não precisa comer o lipídio, mas passem um dia sem comer carboidrato, para vocês verem a dor de cabeça que vocês vão ter no final do dia. É uma dor insuportável. Então a dieta low carb, né, que é uma dieta mais comum hoje nas academias, para quem quer emagrecer, o paciente relata muito um dos sintomas é essa dor de cabeça, essa enxaqueca que a pessoa tem por conta da privação do carboidrato, tá? Então é um risco, o efeito metabólico, e assim, precisa de uma equipe médica e da nutricionista, principalmente da equipe do médico, né, para poder mediar aí esses efeitos colaterais, tá? A dieta 4:1, você vai encontrar 90% dessa dieta é gordura, tá? 10% é proteína e carboidrato. Isso na proporção de 4:1. O que é que significa? Que o paciente ele vai fazer 4 porções de lipídio para metade carboidrato, metade proteína, tá? Falando de uma forma mais bem clara para vocês. A clássica, 3:1, ele vai receber 87% de gordura e 13% de proteína e carboidrato. A de triglicerídeos de cadeia média, ele vai receber 11% de gordura, 60% de TCM, tá? 10 de proteína e 19 de carboidrato. E a proporção, a relação cetogênica vai ser de 1,2:1, tá? A de triglicerídeos modificada, ele já recebe 41% de gordura, 30 de TCM, 10 de proteína, 19 de carboidrato e a proporção também fica 1,2:1. A de ácidos modificada, você vai receber 60 a 70% de gordura, de 20 a 30 de proteína e 6 de carboidrato, tá? E a proporção vai ser 1:1. E nós temos também a dieta de baixo índice glicêmico, que é uma dieta muito utilizada, né, pelos diabéticos, que também pode ser utilizada para tratamento da epilepsia farmacoresistente. E a gordura é 60, tá? A proteína vai de 15 a 20 e o carboidrato, geralmente a gente usa aquela tabela da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? E a gente vai sempre priorizar os alimentos que tenham um índice glicêmico menor do que 50, tá? Uma pergunta. Essa relação cetogênica é 4 do que para 1 de quê? 4 de lipídio para 1 proteína, metade de carboidrato. 4 porções de lipídio, uma proteína, metade proteína e metade carboidrato. Tá, entendi. Aí por isso que a gente usa esse termo, 4:1, 2:1, 1:1, é a proporção, tá? E aí, qual dieta escolher, gente? Já falei que isso é uma escolha do nutricionista, do profissional médico, né, do neuropediatra, mas todas têm seus prós e seus contras, assim como tudo na vida, né? A gente encontra bônus e ônus, né? Mas a clássica, por exemplo, o pró dela é que ela tem uma maior comprovação de eficácia, ela tem uma fórmula no mercado disponível, um suplemento disponível, então fica bem mais fácil ali de você calcular essa fórmula, né? E ela é uma prescrição exata, tudo é pesado, né? Os contras as refeições elas parecem muito pequenas, então isso para as famílias deixa, principalmente mãe, né, que é muito nervosa, fica muito preocupada que o filho vai estar comendo uma quantidade muito pouca, meu filho vai emagrecer, meu filho vai adoecer, então porque a proporção é bem pequena mesmo. E ela é muito restrita em carboidrato e é limitada em proteína e ela precisa pesar,
Então, assim, aquela família ela vai ter que estar disposta a fazer essa terapia, porque ela requer muito, principalmente do cuidador, né? Porque pesa, todas as refeições elas têm que ser pesadas, então, assim, você tem que organizar essa rotina. E você, como profissional, principalmente nutricionista, você tem que dar dicas para essa família, facilitar esse dia a dia, porque se ficar muito difícil, ela vai desistir. Né? E aí você já tem que ter ali aquela expertise de ir desenvolvendo ali, por exemplo, a minha prática como mãe de um paciente com dieta cetogênica. Eu peso as dietas toda noite. Então, à noite eu faço o jantar dele, de manhã aí eu já peso o café, já peso o lanche da manhã, já peso o almoço e já peso o lanche da tarde. Então já fica tudo pesado ali para o próximo dia. Eu tenho colegas que congelam, né, a comida ali ao longo da semana. Então, assim, vai muito da rotina, do contexto. Por isso que eu falo que é muito individualizado. Você precisa avaliar um perfil familiar, se a mãe trabalha fora, se você precisa do cuidador, quem vai pesar essa alimentação, né? Tem que ter um treinamento muito rigoroso com a família ali para que ele entenda a importância dessa pesagem. Então, a clássica, ela tem essa desvantagem do controle mais rigoroso, né? E aí tem a TCM, que permite oferecer mais proteína, né? Ela é mais generosa com relação ao carboidrato, ela é mais próxima do normal, né? Da nossa dieta habitual, né? E variada. Os contras dela é que ela tem risco de efeitos adversos gastrointestinais por conta dessa questão da quantidade do TCM. O TCM ele é um azeite, é um triglicerídeo de cadeia média, você encontra, ele teve uma época que ele estava muito assim, em fama por conta da disponibilidade de energia, né, que ele promove, e as pessoas de academia estavam utilizando muito isso. E aí você tem que colocar esse azeite em todos, né? Tem ele também em pó, só que a versão em pó dele apresenta carboidrato. Então, quando eu calculo, eu nunca calculo com a versão em pó por conta desse carboidrato, a não ser que eu já pegue esse carboidrato e eu já subtraio daquilo que o paciente pode consumir. Só que aí eu acabo oferecendo o carboidrato do TCM e tiro da dieta. Então, por isso que eu prefiro trabalhar com óleo, tá? Com azeite. E aí ele tem que ter TCM em todas as refeições, não pode faltar, tá? E precisa também pesar. A Diatrix, a vantagem dela é que ela energia e proteína ela é livre, o paciente pode comer à vontade, tá? Não precisa pesar os alimentos. É melhor para a família, para as famílias também, é muito aderida pelos adultos, adolescentes, né? Porque aí eles têm uma liberdade maior com relação ao que vão comer, né? E principalmente para aqueles que não conseguem lidar com a dieta muito restrita. Então a Atkins ela é uma ótima dieta para paciente adolescente, tem uma liberdade maior. O contra dela, ela também necessita que seja ingerida grande quantidade de gorduras, requer uma maior demanda por parte do paciente, do cuidador, do planejamento desse cardápio, porque como a oferta dessa dieta é livre, o que acontece é que ele pode consumir muito, mais do que é previsto, e isso faz com que ele saia do estado de cetose, tá? Então também tem que ter tem que ter um cuidado, né? E outra desvantagem é a maior dificuldade com relação ao controle dessa energia. Então, não está calculado, o paciente está comendo à vontade, então isso também é um fator que é contra, tá? O de baixo índice glicêmico, as vantagens é que inclui mais carboidratos e fibras, né? Benefícios à saúde do consumo do carboidrato de baixo índice glicêmico, e ela também a gente pode utilizar nela as medidas caseiras. Nas demais, principalmente na clássica, não cabe as medidas caseiras. Tá? Então, a de baixo índice glicêmico ela tem essa vantagem. O contra é que ela requer uma maior demanda do paciente e do cuidador com relação ao planejamento do cardápio. Tá? A dieta ela surgiu lá em 1921, só que ela teve um boom novamente em 1994, que foi quando foi lançado um filme, né? Que o diretor desse filme, ele relatou o caso do filho dele, que, né, tinha sido submetido a diversas internações, as crises de difícil controle, e aí ele
numa dessas internações ele começou a dieta e respondeu muito bem, ficando livre das crises. E aí o pai, né, que era cineasta, resolveu lançar esse filme, tá? Que é Pela Vida do Meu Filho. É um filme que eu aconselho todo mundo a assistir, quem tem interesse na dieta cetogênica, as famílias que querem, né, implementar isso. É algo motivacional, porque você vê o quadro da criança naquelas crises e você vê que com a dieta, com o tratamento, estabilizou. Então, eu peço para os meus pacientes para eles assistirem, para que eles consigam visualizar, porque a gente sempre ficou com aquela esperança de que pode ser o meu filho, né? Então, para aquela fase ali que vai iniciar, principalmente que é o início da dieta, que é uma fase muito complicada, eles se manterem fortes pensando na estabilização desse quadro, tá? E quais são as recomendações? Trouxe esse artigo aqui para vocês, que de 2018, que ele fala as indicações da dieta, né? Ou seja, aquilo que eu já falei anteriormente, na falha de 2 drogas, né? O ideal é que a gente comece a dieta cetogênica. Tem algumas síndromes que elas são o tratamento inicial, é a dieta, como a deficiência de GLUT1 e a deficiência de piruvato desidrogenase. Então, essas síndromes, elas são, o tratamento inicial é a dieta cetogênica. Inclusive, a de GLUT1, o paciente vai ficar a vida toda nessa dieta. Ele não tem opção de consumir outra fonte de energia que não seja o lipídio, porque ele não tem um transportador, né, que faz com que o carboidrato vá lá para dentro da célula. E aí, com essa disponibilidade desse carboidrato, se torna tóxico e aí acaba tendo crises e outros comprometimentos de desenvolvimento, tá? Acho que foi você que me perguntou com relação àquelas síndromes que já tem na literatura uma boa resposta à dieta, né? Então são essas: síndrome de Angelman, síndrome de Dravet, né? Espasmos infantis, epilepsia mioclônica, convulsões atônicas e complexo de esclerose tuberosa, né? Essas a literatura mostra que quando a dieta é introduzida precocemente, os pacientes têm uma boa resposta de controle de crise, tá? E antes de iniciar a dieta, esse artigo fala que a gente deve descartar erros inatos do metabolismo, né, para complicações que venham ocasionar, né, para o paciente não ter uma severa crise metabólica, tá? A gente também tem o guideline sobre a dieta cetogênica em lactantes e, né, com epilepsia farmacoresistente. Antes a literatura mostrava que a dieta era recomendada a partir de 2 anos de idade, mas hoje a gente já tem essa recomendação que pode ser feita com crianças menores do que 2 anos. Inclusive eu tenho 2 pacientes que a gente iniciou dieta com meses e tem uma que respondeu muito bem à dieta, está sem crise nenhuma, ganhou peso, está linda, está maravilhosa. E aí essa recomendação, ela fala que a dieta ela é segura, ela é altamente eficaz e bem tolerada em crianças menores de 2 anos, né? Frequentemente, quando a gente inicia essa terapia precoce, as crianças elas ficam livres de crises e elas apresentam uma melhora cognitiva e psicomotora. Eu tenho uma dessas, que é uma das minhas pacientes, que ela até de Tomé-Açu, a mãe me mandou esses dias um vídeo dela levantando o pescocinho assim, ela tinha um tônus muito rebaixado. Ela não conseguia movimento nenhum. E a mãe dela mandou o vídeo dela deitadinha já e com a cabecinha lá levantando. Então, assim, essa melhora psicomotora, ela é relatada pelos pais e a gente consegue observar isso também com a implementação da dieta, tá? As principais indicações, eu já falei, também para a infância as mesmas lá do outro trabalho, né? E nas doenças metabólicas, GLUT1, deficiência de piruvato desidrogenase, doença mitocondrial, ela é ali a primeira opção. A GLUT1, ela é uma doença, ela é uma síndrome que, se o paciente conseguir diagnosticar ela ali na primeira, 1 ano, e a gente iniciar a dieta cetogênica, né, os estudos mostram que o paciente ele fica praticamente sem comprometimento neurológico. Mas a maioria
desses pacientes eles já têm um diagnóstico tardio. Eu tenho uma paciente aqui no Pará, GLUT1, e a gente já conseguiu fechar o diagnóstico dela já com 10 anos, 12 anos. Então ela já tem um comprometimento, mas melhorou muito o desenvolvimento dela com a dieta. E o tipo de dieta recomendada para lactentes, né? A gente começa na primeira semana na proporção de 1:1, que é 1 grama de gordura para cada 1 grama de proteína e carboidrato, tá? E aí a gente vai aumentando gradativamente a proporção da gordura com base no nível de cetose e da tolerância. E aí a gente pode chegar na 3:1, que vai ser 3 gramas de proteína para 1 grama de gordura, sendo essa metade de proteína e metade, desculpa, 1 grama de proteína, 3 de gordura para 1 de metade de proteína e metade de carboidrato. E essa relação ela pode variar de 2,5:1 ou de chegando até 4:1, tá? Aí fala que ela pode ser introduzida antes da falha do segundo fármaco, né? E que os lactentes alimentados exclusivamente com fórmula. Outra questão também que a gente levanta com a parte dos lactentes é a respeito da amamentação, porque a gente consegue sim fazer a dieta com pacientes que estejam amamentando. Só que a gente não deixa uma demanda livre de aleitamento materno livre, né? Por conta da composição desse leite materno. A gente geralmente pede para a mãe ordenhar esse leite e aí a gente faz esses cálculos de acordo com o que tem aí na nossa literatura da composição do leite materno e estima que aquele leite materno vai ser feito, né, junto com a fórmula metabólica, tá? Aí as contraindicações da dieta, né? Quando é que ela é contraindicada? Ela é contraindicada quando tem defeito no metabolismo de ácido graxo ou da carnitina, deficiência de piruvato, carboxilase, a porfiria, contraindicações relativas, essas são absolutas. As relativas na inabilidade de manter a nutrição adequada, na não aceitação e adesão da família ou do paciente, na epilepsia focal, com possibilidade de cirurgia receptiva, e no uso de prostanol. Quais são os resultados esperados, gente, para a terapia cetogênica? A gente espera que haja uma redução, né, ou eliminação dessas crises, uma redução da gravidade da doença, da intensidade de crise, né, uma redução também das doses e dos números, da quantidade de fármacos que esse paciente toma, dos efeitos colaterais também, uma melhora na cognição, no estado de atenção e no desenvolvimento neuropsicomotor, uma melhora na qualidade de vida e capacidade de aprendizado e a manutenção dos resultados após a suspensão da dieta, que isso também é um fato que me deixa muito otimista e que eu sempre falo isso para os pais, que pode acontecer da gente submeter esse paciente a 2, 3 anos de terapia e ele tem um controle das crises. E após a retirada desse tratamento, a literatura mostra que os pacientes conseguem ficar, né? Alguns têm novos episódios, têm remissão de crise, mas a maioria consegue o controle mesmo sem a dieta. Então isso também é um fato que deixa a equipe bem otimista e isso é muito importante ser transmitido para a família. Pode acontecer remissão? Pode, mas a maioria deles consegue estabilizar mesmo após o desmame da dieta. Tá? A dieta ela é personalizada, é aquela questão que perguntaram aí no chat. Qual o risco de fazer isso sem uma orientação? Ela é individualizada. Eu pego aquele paciente, eu vou calcular a necessidade energética dele, necessidade de macro e micronutrientes. Então, eu não posso pegar o cardápio da Silene e dar para o IUD fazer o mesmo cardápio. De forma alguma vai ter a resposta que eu vou esperar no IUD, né? E aquele paciente que ele está desnutrido, o primeiro passo, quando ele chegar no teu consultório, é nutrir esse paciente. Então, a gente não inicia a dieta cetogênica com o paciente desnutrido. Ele chegou, a gente trabalha, vê como é que está o estado nutricional dele, não só relacionado a peso, altura, mas também a parte bioquímica, se ele tem alguma deficiência de algum micronutriente, se ele tem uma anemia, se ele tem algo que precisa ser corrigido, para a gente poder iniciar a terapia já com ele, né, nutricional.
funcionalmente adequado, tá? É uma terapia que ela é feita pelo neurologista e nutricionista, tá? Que falou, mas é aqui. A gente deve avaliar as barreiras culturais, financeiras e psicossociais dessa família, avaliar o conteúdo dos fármacos, né? Do carboidrato dos fármacos. Então, nisso a neuropediatra, a neurologista, ela entra. Então, toda aquela medicação que o paciente faz de xarope, ela deve ser modificada para comprimido, porque o comprimido ele tem um carboidrato reduzido ou ele nem tem carboidrato, então a gente precisa avaliar o carboidrato dessa medicação. A gente precisa planejar a dieta, se ela vai ser oral, se ela vai ser intraoral, né? São pontos que a gente tem que abordar. É viável de ser feito via GTT, via sonda nasointeral, e também é viável de ser feito via oral, né? A maioria das pessoas elas acham que o paciente ele tem uma boa resposta quando eles usam uma sonda nasointeral ou ele tem uma gastrostomia, mas não. Nossos pacientes via oral também têm tido uma boa resposta e aceitação, né, da dieta, porque a aceitação eu acho que é o primeiro pilar que a gente precisa, né, resolver ali. E se o paciente não aceitar, a gente nunca vai conseguir fazer com que ele entre no estado de cetose, tá? A não ser que seja pelo jejum, né? Porque o jejum também faz. A gente tem que decidir se a gente vai dar início dele hospitalizado ou em domicílio. Antes, os centros que trabalhavam com a dieta cetogênica, eles faziam internação para poder monitorar esse paciente. Mas hoje a gente aqui em Belém mesmo, como a gente não tem nenhum centro, todos os nossos pacientes a gente começa a nível ambulatorial e tem uma boa resposta, tá? Vai ser feito jejum, não vai ser feito jejum? E o tipo, né? Se a gente vai resolver se vai ser clássica, modificar, diático, TCM ou de baixo índice glicêmico, tá? Aí nós temos também a avaliação e aconselhamento pré-dietético relacionado aos exames bioquímicos que têm que ser solicitados, certo? Essa parte vai mais para o pessoal da nutrição. E o que é que a gente tem que pedir, tá? Então, tem os exames que eles são iniciais, eles são obrigatórios de serem realizados, e tem também os de seguimento. A dieta a gente deve, com a implementação, a gente deve avaliar o paciente 3 meses para poder dizer se ele respondeu ou não. A gente não vai conseguir fazer com que esse paciente entre em cetose em um dia. Então, às vezes, a mãe dela fica ansiosa ali para que, ele começou a dieta hoje, amanhã já quer verificar a cetose para ver se esse paciente já está produzindo corpo cetônico o suficiente para estabilizar as crises. E não é assim. Tem paciente que, inclusive, nesse início de dieta, ele descompensa, ele passa a ter mais crise e a família fica apavorada, mas pode acontecer, porque o paciente ele vai estar sendo submetido a um estresse, né? Aquela dor de cabeça lá que eu falei da privação do carboidrato, e isso pode vir fazer com que ele tenha, sim, mais crises. A minha mãe é diabética. Ela é diabética devido à gravidez gestacional, né? E aí, nós somos 4 filhos, e aí a gente começou a se prevenir contra essa situação, e aí a gente parou de comer açúcar. A quantidade de açúcar que a gente comia ficou 0. E aí, eu confesso que eu acho que eu tive algumas crises nessa época, assim. Eu não sei se era emocional, porque a questão emocional interfere pra caramba, mas aí, eu tô falando nisso, fiquei assim, agora pensando, cara, será que foi por causa disso? Na verdade, assim, com a privação, né, você ficou um pouco mais estressada metabolicamente, e aí isso pode promover, sim, crises, né? Então, não é com todo paciente que isso acontece, mas a gente tem que deixar isso claro para a família que pode acontecer. Até porque a gente sabe que o fator o paciente, quando ele está estressado, ele pode vir a ter crises, né? Luzes, então assim, cada tipo de epilepsia, ela tem uma forma diferente, né, de atuar. Então, no que acontece com você, às vezes acontece com a tua irmã,
Tem, né? Gêmeos. São gêmeas, né? Vocês fizeram uma parte genética? Algum exame genético? Não, porque a gente sofreu com... Ah, foi do nascimento. Ah, tá. Ah, entendi. Então foi prova do nascimento, né? A gente precisa de alguns instrumentos para iniciar a dieta, tá, gente? Para o seguimento dessa dieta. O primeiro é o comprometimento da família, né? Aí a gente precisa dar treinamento dessa família e os materiais necessários se eu vou optar pela clássica, eu tenho que providenciar uma balança para essa família e pedir para eles, né, terem um diário de crises. Que nesse diário, ali nos 3 primeiros meses, eles vão anotar todas as refeições, vão colocar o que aquela pessoa comeu, aquele paciente comeu, quantas crises teve ao longo do dia. E quando a gente passar a ferir a cetose, também tem que anotar lá a cetose para a gente fazer o profissional que está acompanhando e fazendo uma relação, né? Nesse dia o paciente teve mais crise, a cetose dele estava 1. Então a gente consegue também fazer essa relação, tá? A gente precisa pensar também na suplementação desse paciente. A gente sabe que a dieta cetogênica, ela tem uma quantidade limitada de fruta, vegetais, grãos, alimentos, né? E alimentos que contenham cálcio. Então, assim, a gente precisa se atentar para essa suplementação para o paciente não ficar deficiente nutricionalmente, tá? E a gente precisa ter uma atenção, principalmente com as vitaminas do complexo B, já que a gente tem uma restrição aí proteica, né? E aí acaba que essas vitaminas também ficam comprometidas. Na dieta, a gente não consegue ofertar uma quantidade adequada de vitamina D de cálcio, tá? Então, para isso, a gente precisa fazer o recordatório ali e quando o paciente vai introduzir a dieta, e a nossa também, a gente tem que ver se não vai ser o caso suplementar. Se ele estiver fazendo as fórmulas, né, a gente consegue mensurar isso. Hoje, no Brasil, nós temos 2 empresas que trabalham com essas fórmulas metabólicas que a gente consegue colocar na dieta. Tem o Ketocal, que é da Danone, e tem o Daganutri, o módulo Daganutri, que é uma empresa do Rio de Janeiro, que eles trabalham com o módulo manipulado, eles conseguem manipular ali, e o Daganutri, eles conseguem fazer ali, eu quero iniciar com a dieta 1 para 1. Aí eles conseguem fazer uma formulação 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, conseguem também enriquecer esse módulo, caso a gente precise, né? O da Danone não, a proporção dele é 4 para 1. Eu posso utilizar ele numa dieta 3, 2, posso, só que eu vou calcular isso. Então, eu tenho a fórmula 4 para 1, mas não necessariamente o paciente precisa estar na dieta 4 para 1. Eu pego esse módulo e eu faço ele, modulo ele para ele ficar na proporção 2, 3, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo rápido, né, do cronograma que é lá do Hospital das Clínicas da USP, que mostra que lá eles fazem na primeira semana a dieta 2 para 1, na segunda e na terceira semana a dieta 3 para 1, na quarta semana em diante, né, 4 para 1, dependendo da cetose e resposta. E a 4 para 1 é quando ocorre a melhor resposta. No entanto, eu não preciso deixar esse paciente na 4 para 1. Se esse paciente ele atingir a cetose adequada para o controle de crise, eu posso manter ele na dieta 2 para 1, não preciso evoluir. Até porque quanto maior a proporção dessa dieta, isso eu estou falando da dieta clássica, mais lipídio eu vou estar ofertando para esse paciente, né? Então a dieta ela vai estar mais restrita. Então, se eu iniciei com uma proporção de 2 gramas de carboidrato, de lipídio, para 1 grama, metade carboidrato, metade proteína, e o paciente atingiu a cetose, eu posso, e melhorou a crise, eu posso manter ele nessa proporção. Não necessariamente eu precise avançar, né? Isso a gente vai reavaliando. Geralmente, os efeitos colaterais iniciais da dieta, principalmente na primeira semana, sonolência, fraqueza, apatia, hipotonia, né?
Isso, a adaptação à dieta é normal, a família precisa estar ciente de que isso vai acontecer, né? Conscientizá-los de que é super normal, mas que assusta os familiares. O menino começa a comer do nada, o menino está lá, letárgico, né? Então a família já apavora. Outro efeito colateral é o hálito forte, e esse hálito forte ele ocorre por conta dos corpos cetônicos que é produzido, né? Alteração do peso, a maioria dos pacientes tem um risco de 10% de perda. A sensação de fome, né? Então, assim, você precisa tranquilizar os pais que essa sensação ela é transitória e que o aporte energético dele está sendo oferecido, né? Então, assim, por mais que o volume seja pequeno, é normal que nos primeiros dias ele sinta e depois ele vai, porque o lipídio ele dá uma saciedade muito maior do que o carboidrato, né? E a recusa alimentar também é um efeito, né, colateral que a gente vai, de repente a gente tirou ali a base daquela dieta que era carboidrato e agora vai oferecer um monte de gordura para aquele menino, para aquele paciente. Então pode acontecer sim uma recusa alimentar, principalmente nos pacientes que estão de via oral, tá? E aí nós temos também esses efeitos adversos que são relatados na literatura, né? O aumento do ácido úrico, a deficiência de cálcio, a deficiência de magnésio, a acidose, a constipação, né? A constipação ela é bem frequente nesses pacientes, principalmente naqueles pacientes que já estão há mais tempo na terapia, né? A hipercolesterolemia, né? O aumento de triglicerídeos, colesterol, isso é transitório também. A maioria, eu acho que eu não tive nenhum paciente que eu tive aumento de colesterol. A gente já tenta ali desde o início da dieta trabalhar com uma oferta lipídica de qualidade para que a gente não tenha esse efeito colateral que é o aumento do colesterol total, LDL, triglicerídeos, tá? Cálculo renal também pode acontecer de 3 a 7% desses pacientes e a redução de crescimento também, que também eu não tenho, isso a literatura mostra, mas eu não tenho na minha prática nenhum paciente que eu tivesse que atuar aí nessa questão do desenvolvimento com relação ao crescimento dele, tá? No início é muito comum o paciente ter vômito, diarreia e dor abdominal. Esse é os principais de início. Médio e longo prazo, né, as dislipidemias e a constipação, tá? Aí como é que a gente afere essa cetose, gente? A gente iniciou a terapia cetogênica, o paciente está lá, né, consumindo a quantidade adequada de lipídio, a gente precisa verificar se essa dieta está dando certo ou não. E qual o parâmetro que a gente utiliza para dizer se está dando certo ou não? É a cetose. A gente vai trabalhar para que ele atinja ali os níveis adequados de cetose, que a literatura mostra que acontece o controle de crises, né? Essa cetose ela pode ser aferida tanto na urina quanto no sangue através da cetose capilar, né? Que é esse aparelho que é o freestyle. Eu não gosto de trabalhar com a urina, né? Porque a urina ela só dá a coloração, ela não dá o número. E acaba que eu não consigo dizer se aquele paciente está numa cetose plena para controle de crise ou não. Então, a todos os pacientes que eu atendo com dieta cetogênica, eu peço para adquirir o aparelho. E esse aparelho ele já é bom porque, além de eu aferir a cetose, eu consigo também verificar a glicose dele, que é um dos efeitos colaterais também do início da dieta, que é a hipoglicemia por conta dessa restrição do carboidrato. E aí, diante disso, eu prefiro ter ali um aparelho, peço para a família adquirir, né, as duas fitas, que é a azul é a de glicose e a roxa é a de cetose. Então, com isso, né, o aparelho ele é único e a gente consegue aferir e ela vai me dar a quantidade. Então, o ideal da medida capilar para o controle de crise é que o paciente ele apresente uma cetose de 3 a 6 milimol, tá? Ele pode também ser verificado no sangue, né, através de um corpo cetônico específico, que é a concentração sérica do beta-hidroxibutirato, tá? E também no EAS, no exame de urina comum, aquele EAS, ele também apresenta lá, da mesma forma como ele apresenta proteína, glicose, ele apresenta lá corpos cetônicos. Aí ele dá a quantidade de cruz também.
São exames que a gente pode utilizar na rotina, mas no dia a dia eu prefiro trabalhar com a avaliação capilar. É um fator também que gera uma certa ansiedade nas mães, mas é muito simples a picadinha, né? É muito simples e aí é tranquilo, tá? E nós temos outras indicações também da dieta cetogênica. Nós temos alguns ensaios preliminares, eles descrevem os benefícios potenciais da dieta no TEA, na doença de Alzheimer, na enxaqueca, em tumores cerebrais, na lesão, né, cerebral traumática. Essas evidências, elas são crescentes, mas elas são insuficientes para a gente falar que um paciente com TEA, com Alzheimer, né, pode se beneficiar com a dieta. Então, assim, os estudos estão aí crescendo, mas ainda são insuficientes. Eu prescrevo só para TEA só se o paciente tiver uma epilepsia farmacoresistente. No normal, ambulatorial, eu não prescrevo. Eu trabalho com redução de açúcares, carboidratos, né, mas a dieta cetogênica não, tá? E aí o dado que fala, aquele dado que eu já passei para vocês, é que 2 anos. No entanto, após descontinuar a dieta, 75 a 86% desses pacientes, eles conseguem manter o controle dessas crises. Então, é algo que vale a pena a gente investir e mostrar para as famílias, tá? E aí, gente, eu falei daqueles 20% da epilepsia refratária, né? Mas e os demais? Eles conseguem também se beneficiar com a nutrição? Porque para a epilepsia refratária, a gente tem um tratamento consolidado que é a dieta cetogênica. Mas e os que não tem? Como o teu não é refratário, né? Você faz quantas medicações? Uma, pronto. Ela está em monoterapia. Então, no caso da Evelyn, ela não tem uma epilepsia farmacoresistente. E ela se beneficiaria com a nutrição? Hoje, graças a Deus, a gente tem vários estudos que mostram aí uma relação direta do nosso intestino, né, com o nosso, dizendo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, certo? Então, essa ponte aí, ela está muito consolidada na literatura. E aí a gente tem uma oferta de alimentos funcionais, né, que, graças a Deus também, vários estudos mostram, né, que uma dieta rica em vitaminas e micronutrientes é essencial para a função ideal do corpo e do nosso cérebro, tá? Então, principalmente as vitaminas do complexo B, em particular, elas são necessárias para vários processos corticais envolvidos no nosso metabolismo de metilação da homocisteína e da metionina. Especificamente a B6, a B9, a B12, tá? Então, elas são essenciais na síntese de reparação desse DNA. E aí, os estudos mostram que, estudos experimentais mostram que os pacientes com epilepsia, eles têm uma produção excessiva de radicais livres, tá? Então, quando a gente pensa numa alimentação rica em antioxidante, né, diretamente a gente vai estar combatendo esses radicais livres aí, que naturalmente o paciente epilético já promove, né, essa produção. A gente sabe que hoje, até na atividade física, a gente consegue ter essa produção de radicais livres. E os antioxidantes, eles entram aí para combater, né? Então, assim, mesmo o paciente não fazendo uso da dieta cetogênica, a nutrição, ela favorece uma nutrição adequada, rica em alimentos, né, ricos em antioxidantes, favorece o paciente com a epilepsia, tá? Independente dele ser farmacoresistente ou não. E aí eu elenquei para vocês aqui o que a literatura mostrou através de estudos, né? Que esses 6 nutrientes aqui são a chave para o tratamento de um paciente em monoterapia, né, que tem epilepsia se beneficiar. O ômega 3, as vitaminas do complexo B, probióticos, magnésio, vitamina E e vitamina D, tá? O que é que os estudos mostram disso? Esse estudo aqui, por exemplo, ele trouxe uma dieta enriquecida de ácidos graxos, com ômega 3, alivia sintomas de compulsão em pacientes com epilepsia. Qual foi a conclusão? Foram 21 pacientes de um hospital que foram submetidos a esse estudo. Desses 21, apenas 5 conseguiram concluir
conseguiram concluir, né, completar o estudo, e em todos esses 5 foi registrada uma redução acentuada, tanto da frequência como da força das crises epiléticas, tá? Esse outro estudo aqui já foi com a suplementação de ácido fólico, né, no controle de convulsões em crianças epiléticas que recebem a terapia antiepilética de longo prazo. O que foi concluído? Que as crianças suplementadas com ácido fólico do grupo A tiveram uma queda significativa na frequência de média de crises, enquanto as crianças não suplementadas, que foram o grupo B, não teve nenhuma mudança significativa nesse número de crises, tá? E esse outro aqui falou a respeito do benefício dos probióticos como tratamento complementar da epilepsia resistente, né, a medicamentos, aí já foi para os fármacos resistentes. 28,9% de todos os pacientes apresentaram uma redução superior a 50% das convulsões, né? Isso é o parâmetro exigido para os ensaios clínicos. Uma melhora significativa também foi observada na qualidade de vida desses pacientes. Esse daqui abordou o papel, né, o papel potencial da deshomeostase do magnésio para melhorar a eficácia do tratamento de epilepsia. Foi uma revisão de literatura de 2015. E a conclusão é que descobriu-se que a deficiência de magnésia resulta em convulsões, bem como níveis mais baixos de magnésio sendo observados em pacientes epiléticos quando comparado a grupos saudáveis. Tá? Tem esse também da vitamina E, que trouxe que um ensaio clínico randomizado no grupo cego, controlado por um placebo, né, que foi, o paciente foi suplementado com vitamina E como terapia complementar para a epilepsia. E aí a conclusão desse estudo foi que para pacientes epiléticos, né, foi demonstrado que 400 UI de suplementação diária da vitamina E durante 3 meses reduzem a frequência de crises em aproximadamente 60% em comparação ao grupo placebo, que não demonstrou diferença nenhuma no número de crises, tá? E por último, o da vitamina D, que mostra, esse estudo mostrou que foi feita a correção da vitamina D com a melhora de crise no paciente com epilepsia. Foi feito o estudo piloto. E a conclusão é que o número de convulsões diminuiu significativamente com a suplementação da vitamina D. Teve uma redução em média de 40%, né? Então concluiu-se que a normalização dos níveis sérios de vitamina D tem um efeito anticonvulsivante. E aí todos esses estudos que eu levantei para vocês, fala da suplementação. Em relação a essa suplementação, ela deveria ser, todos esses suplementos deveriam ser deixados na dieta da pessoa? É isso que eu ia falar. Os estudos, né, foram feitos com suplementos isolados, né? Eu trouxe um para cada. Mas nós, como nutricionistas, temos que estimular principalmente, não que esse paciente não vá suplementar, mas nós temos aqui várias fontes, por exemplo, de vitamina B, de magnésio, né, os probióticos, vitamina E, e a gente tem que estimular essa alimentação. Apesar da suplementação, o que é feito? O que é que eu sugiro para um paciente, para a Evelyn, por exemplo, que é um paciente que não tem uma epilepsia farmacoresistente, é monoterapia. O nutricionista fazia um recordatório alimentar dessa alimentação dela, ver quanto é que ela está consumindo desses nutrientes, né, e adequar isso de acordo com as deficiências, né. A vitamina D tem os níveis, depois eu posso passar para vocês esses estudos, que falam, né, o nível, quanto o paciente precisa suplementar ali ao longo do dia para ter uma melhor resposta com relação a esses níveis sérios, tá? E é isso, gente. Eu agradeço. Muito obrigada, tá? Esse é meu filho. Bom, perguntas. Aberto para perguntas. Boa tarde, pessoal. Só use isso aqui porque a gente está gravando, tá? Vai ficar só com a voz se você quiser, senão a gente... Aldenora, a minha preocupação a priori é o acesso. Qual a porta de entrada para um ambulatório de dieta cetogênica a nível de
capital, onde nós estamos instaladas, e a nível de Amazônia, onde funciona, qual a porta de entrada, o que uma mãe com uma criança que tem essa necessidade precisaria fazer. A minha segunda pergunta é se os nossos alimentos regionais, as nossas frutas especificamente, elas estariam validadas a compor esse cardápio cetogênico. Excelente pergunta. Então, aqui no Pará, em Belém especificamente, infelizmente nós não temos nenhum centro de referência para essa dieta, né? A gente está lutando há alguns anos aí para tentar implementar um ambulatório, né? Tem uma neuropediatra que trabalha comigo e a gente tem aí esse sonho de colocar esse ambulatório pelo SUS, né? Em São Paulo, nós temos, se eu não estou enganada, 4 ambulatórios de dieta cetogênica. Nós temos em Brasília 2, não é 4, né, professora? Acho que são 4. Em Brasília nós temos 2. Então, assim, o que eu pretendo, né, o que nós pretendemos como equipe fazer é abrir esse ambulatório para ter essa porta de acesso, né, essa entrada aí por parte das famílias, buscar. O que a gente está conseguindo fazer hoje aqui em Belém os pacientes que estão fazendo a dieta, a gente tenta fazer com que eles recebam essa fórmula metabólica, que é uma fórmula cara, pelo poder público, né? Ou pela prefeitura, ou pelo estado, e aí a gente está aí buscando, né, facilitar esse fluxo, né, de recebimento dessa fórmula, porque se já tiver o fluxo montado, vai ficar muito mais fácil de ser. É possível que essa dieta seja feita sem essa suplementação. No entanto, é muito mais difícil, né? E nutricionalmente, nós como nutricionistas temos que ter uma preocupação muito maior em nutrir esse paciente só com a alimentação. Com relação à tua segunda pergunta, as nossas frutas regionais, elas são riquíssimas em lipídio. Então, eu acredito que isso é até um objetivo da professora Silene, né? Da gente tentar, ela orienta mestrado, da gente tentar pegar essas frutas regionais, quantificar isso e fazer um cardápio, né, regionalizado, porque o nosso açaí é rico em gordura, é rico em antioxidantes, o nosso tucumã, então tem muita coisa aqui no nosso norte que pode ser explorado sim. E aí, por isso, né, o nosso interesse enquanto nutricionista é que cada vez mais os nutricionistas se interessem por esse tema, principalmente os estudantes. Porque aí a gente consegue fazer isso ainda dentro da faculdade, buscar, né, o conhecimento aí para a gente consolidar isso. Quem sabe sair uma cartilha regional. Inclusive, eu estava até lembrando aqui, o Gabriel, por exemplo, ele faz biotecnologia. E dos potenciais, e existem vários extratos de plantas amazônicas que têm potencial anticonvulsivante, né? Então, será que extratos dessas frutas aí também não podem ter? Sim. E nunca foram explorados? Então, quer dizer, a universidade sendo uma porta aberta para novos conhecimentos que podem surgir aqui a partir de ideias como essa aí. Quando eu estava montando a aula, eu vi um artigo, inclusive eu salvei esse artigo porque falava das terapias alternativas na epilepsia, e aí ele citava várias plantas, né, que têm esse potencial. Inclusive uma é bem conhecida, que é o canabidiol, né? É derivado da planta da maconha, mas a parte do canabidiol tem a parte medicinal e a parte alucinógena. É o CBD, né? É, o CBD, e tem também mostrado evidências anticonvulsivantes, mas não é só a planta, né? Então não adianta plantar no fundo de quintal e fazer um chazinho, porque isso não vai resolver. Tem que realmente fazer o extrato para ter o efeito desejado, né? Que nem você falou, né? Não dá para fazer uma dieta sem uma nutricionista. Eu queria te perguntar, alguém tem alguma pergunta?
o Agora falou do açaí também, o grupo de pesquisa do professor Bruno Lopes, também daqui da UFPA, está agora com uma nutricionista vendo no doutorado dela a questão de constipação com doença de Parkinson. E uma das coisas que eles estão tentando fazer é sugerir a dieta com base nas comidas regionais, por exemplo, o açaí. Só que aí fica aquela questão, que aí fica também de dica para depois se desenrolar isso do açaí com a base da nutrição para epilepsia. Açaí com açúcar ou sem açúcar? Com farinha ou sem farinha? Porque o açaí só seria ótimo, como a nutricionista dessa pesquisa fala. Só que o problema é que a maioria come com o quê? Farinha. E farinha prende. Então fica aquela também barreira cultural. Mas esse era só um comentário com o que você estava falando. A minha pergunta, eu tenho duas, que eu acho que dá para complementar uma na outra. Uma delas é, por exemplo, o mais recomendado é que seja dieta cetogênica a partir da segunda medicação que não dá certo. Aí fica indeciso se vai para a terceira ou se vai para a dieta. Mas eu queria saber por que é só depois de tantas tentativas de medicação? Tem alguma precaução com relação à dieta cetogênica que faz com que, não, bora tentar isso aqui primeiro, não deu, tá, então bora tentar isso aqui, né, não deu, então bora para a dieta cetogênica, ao invés de começar ela mais cedo? Qual é essa preocupação de começar ela mais cedo? Então, essa é a primeira pergunta? Essa é a primeira. A segunda é na tua rotina. Com relação àqueles efeitos colaterais, você disse que vários lá você não viu na sua rotina. Mas na sua rotina, quais foram os efeitos mais comuns colaterais da dieta e principalmente os laboratoriais que deram alterados? Essas são as duas. Excelente. Então, por que não faz logo a terapia no primeiro? A terapia cetogênica só, a não ser nesses casos de síndromes como a GLUT1, como a deficiência da piruvato, né, deshidrogenase, ela tem pacientes que eles conseguem ficar sem crise só com a dieta, sem uso de fármaco. Mas só se ele tiver uma condição genética, né, que respalde isso. Geralmente, a dieta cetogênica, eu posso até estar dando essa informação de forma errada, mas assim, você consegue deixar o paciente livre das crises, consegue desmamar a medicação, mas ela não tem o efeito terapêutico para iniciar sem um fármaco, tu entende? Sim. Então, assim, a gente tem vários também impasses para a efetivação dessa dieta, né? É uma dieta que ela é difícil de ser executada. Então, por que submeter esse paciente se ele não tem uma condição clínica, né, desde já a essa privação de alimentação? Sendo que hoje tem aí mostrei para vocês 3 linhas aí de fármacos, né, que o paciente pode me responder com um fármaco. Então, assim, a condição da epilepsia, ela precisa ser definida para a gente poder determinar o tratamento. Então, e muitas vezes a gente só consegue, claro que a literatura nos ajuda, já tem uns síndromes que elas têm essas características de epilepsia farmacoresistente, a síndrome do meu filho é uma, mas nem todo mundo tem esse diagnóstico precoce com relação a essa causa genética, né? Então, geralmente é feito pela tentativa, até porque o paciente ele vai chegar no consultório convulsionando e a família ela vai querer uma resposta para aquilo. E aí você vai implementar uma dieta, né, vamos fazer a dieta cetogênica. É mais fácil você passar a medicação e ter um controle, ou não, né, mas aí temos a tentativa do segundo fármaco e do terceiro, ou da dieta. Então, a gente não prescreve ela, não indica ela para paciente que não seja fármaco resistente. Isso é o que a literatura, os guidelines, né, e eu acredito que seja por isso. Com relação à minha prática, eu sou uma nutricionista bem sortuda, porque meus pacientes, inclusive o meu filho, né, eu não sou a nutricionista do meu filho, ele tem uma outra nutricionista, mas ele também me apresentou
nenhum efeito colateral. Agora, já com 3 anos de terapia, ele está numa constipação que a gente está tentando resolver, né? Mas ele, em 3 anos de terapia, ele está na proporção 3,5:1, ele não teve nenhuma alteração de dislipidemia, ele teve 2 episódios de hipoglicemia, né? Mas era por conta do estado que ele estava com a virose e tudo. E os meus pacientes, o início é a dor de cabeça, o vômito, já tive paciente que apresentou vômito, recusa alimentar, quase todos eles, principalmente os de via oral, e a constipação também. Tanto é que a minha preocupação com a água, né, eu não trouxe para aula, mas dentro aí dessa tua dúvida, a água é algo que a gente precisa também calcular. A gente não calcula só os macronutrientes, a gente calcula também a água, e essa água ela tem que ser infundida como medicação também. Exatamente para não deixar essa cetose subir muito também, porque quando o paciente está desidratado, essa cetose vai aumentar, mas também já pensando nessa função intestinal dele. E com relação às deficiências laboratoriais que você falou, anemia, eu vejo, é comum, né? Deficiência também de vitamina D, já tive alguns pacientes com deficiência de vitamina D, mas aí a gente estava fazendo, geralmente quando inicia a dieta, a gente já prescreve um multivitamínico, já prescreve a vitamina D, mas aí era uma criança que não tinha, era acamada, não tinha muito, e aí deu uma deficiência, e aí eu prescrevi uma dose maior e a gente conseguiu corrigir, né? Teve um também que apresentou um triglicerídeo muito alto, mas eu desconfiei do exame, pedi para repetir o outro laboratório e o resultado veio normal. E uma paciente apresentou a coloração, a mão ficou muito amarela por conta da cenoura no mamão. Aí ela ficou com a mão, a mãe chegou no consultório apavorada com a mão da criança amarela. E aí eu reduzi esses alimentos, modifiquei, e aí teve uma normalização, que é inclusive essa paciente de glúteo. Tá certo. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Acho que eu me falei muito, né? Mas olha, eu só tenho que agradecer a Aldenora. Online, não tem nenhuma? Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta online, pessoal? Não? Então, eu ainda fiquei com a pergunta ali. Como é seu nome? Sou a Raimunda. Então, a Raimunda fez uma pergunta que é uma pergunta que me inquieta bastante, porque considerando que a gente está na Amazônia, uma rica diversidade de fauna e flora, né? Então, assim, ricos suprimentos alimentares. A dieta, ela é muito específica. Quando você mostra aí os suplementos de vitamina E, antioxidantes, aí geralmente a gente aprende na faculdade, salmão. Poxa, mas salmão a gente só vai encontrar aqui em Belém do Pará no supermercado. E caríssimo. Então, assim, eu me interesso muito pela população ribeirinha, que é a grande maioria daqui, de saber como que, primeiro, identificar essas doenças neurais, que não são poucas, são muitas nessa população ribeirinha, e como adequar uma dieta que, para mim, Aldenora, foi a primeira vez que eu vi e li sobre o assunto, né, que você está apresentando. Para mim, leiga no assunto totalmente. Eu vejo ela, assim, uma coisa difícil de implementar. E aí, minha pergunta era mais simples ainda. Qual é a dieta do teu filho? O que teu filho come, pelo amor de Deus? Porque, assim, do jeito que você apresentou, parece que a dieta que eu
me corrijam se eu estiver errada, ela é uma coisa complexa de se implementar. Mas isso não significa dizer que o teu filho ele está apto a comer comidas as mais variadas possíveis. E é esse recado que eu queria que tu deixasse para mim. Dando uma chama de esperança para quem não pode ou tem dificuldade de chegar no nutricionista capacitado, chegar até você. Eu sei que você é bem acessível, mas vamos imaginar que eu esteja numa situação onde tem uma pessoa com várias crises e vejo que 2 terapias monoterapia não resolvem, dieta cetogênica, não sei, mas ele não tem acesso a você. Então, o que eu, leiga no assunto, espero estar acompanhada dos meus alunos nutricionistas em formação para ajudar nisso mais teórico, mas o que eu posso dizer, olha, vamos fazer. Eu não vou fazer isso, mas dá uma luz de esperança de que a dieta cetogênica ela pode um dia ser mais popular. Não sei se é o caso, me esclareça aí nesse ponto. Você fez várias perguntas assim em uma, né? Mas deixa eu te esclarecer a primeira. O que é que meu filho come, né? O café dele da manhã. O café dele da manhã, inclusive você falou agora, eu deveria, né? Mas fica a próxima reunião a gente pode fazer discussão de casos. Posso trazer vários pacientes para mostrar para vocês as intercorrências, a conduta, porque eu acho que isso, principalmente para o pessoal da nutrição, vai ampliar, né? E aí eu mostro os cardápios também. O café dele hoje, no café da manhã, ele come 51 gramas de ovo mexido, né? Pesado. Então, 51 gramas de ovo, 64 de creme de leite. Aí a fruta tem uma tabela para cada fruta tem uma quantidade de frutas. Por exemplo, a maçã, a banana é 6 gramas. O abacate, por ter mais gordura, já é 35. Então, assim, varia de acordo com a composição de cada alimento, né? Eu opto em colocar sempre aquilo que tem uma maior disponibilidade em termos de quantidade, para que ele também não sinta aquele efeito colateral que é a fome. Isso eu falo como mãe, porque eu sei que como nutricionista, o lipídio ele dá uma saciedade maior do que o carboidrato. Até cada pessoa olhar para o prato, né, e ver pouco, fica estranho comer muito pouco. Por exemplo, hoje o meu café da manhã foi ovos com bacon. E eu não almocei, eu estou sem fome até agora. Então, tem essa questão. Você fez dieta junto? Hoje eu estou em jejum, hoje eu estou produzindo corpos cetônicos. Mas, então, assim, o café da manhã, a fruta é pesada, o ovo é pesado, o creme de leite, né? E aí eu tenho também as opções de dar outra para não ficar repetitivo, né? Então, ele faz também um dia, ele faz o creme de leite com Iopró, que é aquela proteína, né, já do Danone. O almoço dele é 30 gramas de alface pesado, que dá um prato cheio de alface. Foi então que quando eu comecei a pesar a dieta do Fernando, foi que eu percebi que eu costumava prescrever 100 gramas de alface, 200 para os meus pacientes. Quando eu comecei a pesar a dieta dele, eu falei, gente, é muita alface. Então, 30 gramas de alface, que fica um prato bem cheio. Eu opto pelo alface americana, porque ele é um pouquinho mais pesado, então o alface, o crespo, ele é bem mais leve, então ele vai muito mais. Aí, 30 gramas de alface, 28 de cenoura, 10 gramas de maionese. Eu posso fazer a maionese caseira, mas eu calculo já com a industrializada, até para facilitar também, porque senão essa mãe não vai ter vida. Aí a proteína, ela vai variar, né? Essa semana, por exemplo, ele está fazendo bacon, então 13 gramas de bacon. E o TCM, 11 ml de TCM,
e 10 ml de azeite de oliva extra virgem. Coloca na... Aí eu coloco tudo, essa é a alimentação dele. Eu acho que eu posso refletir algumas fotos para você ver ele lambendo. Ele já se acostumou. Agora, essa semana, como ele estava doente, ele está recusando, né? E aí, essa semana, eu fiquei refletindo sobre a terapia. Fiquei, meu Deus, acho que já está na hora de eu desmamar essa terapia. Então, assim, eu sou profissional, mas eu sou mãe, né? E aí, eu me coloco muito no lugar das mães. Eu tento, assim, minha rotina diária com relação a ele faz com que eu veja aquilo que eu consigo fazer de uma forma mais fácil. E aí eu consigo implementar isso com elas, né? Tentar fazer com que elas consigam também fazer isso de uma forma mais facilitada, apesar de que as rotinas elas são diferentes, né? E você acha que é possível popularizar? Aí é com relação à popularização. Realmente, Silene, é uma dieta difícil de ser executada, mas eu acho que se a gente conseguir realizar o nosso sonho no nosso ambulatório, a gente já consegue popularizar isso, porque os ambulatórios geralmente que eu acompanho, que são pelo SUS, né, eles oferecem oficinas para os familiares, né, eles dão treinamento, então é uma porta aberta, não é nem só uma porta de entrada para a comunidade. Então eu acho que quando você consegue se colocar quando você, como profissional, se coloca próximo da família, já fica muito mais fácil de ser implementado. Não é fácil, eu não vou romantizar e dizer que tudo é mil maravilha, não. É difícil, você precisa da exposição. Eu mesmo tenho estudado a dieta, eu estudei a dieta 3 anos antes de eu iniciar ela resolvi iniciar ela com meu filho. E aí, quando eu resolvi, eu já não tinha mais como retroceder, né? E aí a gente está aí há 3 anos nesse caminho, mas realmente não é fácil. Só que eu acho que quando a gente tem esse ponto de apoio por parte do profissional, a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil. Porque os alimentos em si, principalmente esses aqui, os nossos aqui que a gente vai estudar aqui no norte, né, para fazer nossa cartilha, eles são acessíveis, né, com exceção da fórmula. Que aí, com a nossa implementação do nosso ambulatório, a gente pretende fornecer essa fórmula também para o paciente. Então, eu acho que sim, é uma forma da gente conseguir popularizar, né? Ter esse ambiente. E a última mensagem a pergunta que você fez eu não tenho acesso, eu tenho um paciente que está com 2 fármacos, não responde bem ao tratamento. Eu não tenho acesso ao Denor ou qualquer outro nutricionista que consiga implementar a dieta. O que é que eu devo fazer? Né? Retirar açúcar da dieta, né? Retirar o excesso de industrializados, carboidratos, melhorar o padrão alimentar. Isso não só para os fármacos resistentes, para os pacientes que estão em imunoterapia também. Né? Melhorar esse padrão alimentar, ele vai sim ter um benefício, independente das suplementações, você ter um ômega lá industrializado para você tomar. Mas se você conseguir melhorar esse padrão alimentar, com certeza você vai ter um ganho com relação à resposta de crise. Mais alguma pergunta? Pessoal, então aqui a gente encerra. Deixa eu só ir ali.